Olá, você que segue o Ateliê da Matemática. Vamos agora para a solução do problema de número 12. Uma faculdade realiza o seu vestibular em 2 dias de provas, com provas de 4 matérias em cada dia. Este ano a divisão foi Matemática, Português, Biologia e Inglês no primeiro dia e Geografia, História, Física e Química no segundo dia. De quantos modos pode ser feito o calendário de provas? Então vamos à solução do problema. A gente poderia atacar esse problema aqui de várias formas, mas uma forma assim que eu prefiro é a seguinte. Uma maneira de você escolher as matérias de um dia é, por exemplo, perguntando os 8 elementos e depois dividindo esses 8 elementos em 2 grupos de 4 elementos cada um. Então, por exemplo, essa configuração que o enunciado apresenta é a seguinte. Eu tenho aqui matemática, português, biologia e inglês. E no segundo dia eu tenho geografia, história, física e química. Então aqui é o primeiro dia e aqui nós temos o segundo dia. Então, observe que ao permutar esses 8 elementos e dividindo esses 8 elementos em 2 grupos, eu posso obter sim uma configuração de tal modo a fazer a escolha das matérias do primeiro dia e as do segundo dia. Ou seja, os 4 primeiros elementos da fila irão compor as matérias do primeiro dia e os 4 últimos serão as matérias do segundo dia. Acontece que ao permutar esses elementos, eu considero o quê? Uma ordem. Mas acontece que não faz sentido falar em ordem aqui para os elementos de um mesmo grupo. Porque tanto faz eu colocar matemática, português, biologia e inglês, ou então biologia, inglês, português e matemática. Tanto faz. Continuará sendo o mesmo grupo. Portanto, eu tenho que desfazer a ordem que eu considerei para os elementos de cada um desses grupos. Então, a princípio, eu permutei os 8 elementos, mas agora eu vou desfazer a ordem que eu considerei para o primeiro dia e também a ordem que eu considerei para o segundo dia. E eu faço isso dividindo por 4 fatorial vezes 4 fatorial. Aí a pergunta que nós devemos nos fazer agora é o seguinte, eu preciso multiplicar isso aqui também por 2 fatorial? Porque aqui eu tenho primeiro dia e segundo dia. Essa ordem aqui é importante? Porque se não for importante, eu devo multiplicar também aqui por 2 fatorial, para desfazer essa ordem. Acontece que a ordem aqui é importante. Eu não posso multiplicar isso por 2 fatorial, porque os 4 primeiros elementos da fila compõem o primeiro dia, e os 4 últimos, o segundo dia. Então, essa ordem aqui está sendo importante. Desse modo, a gente finaliza a questão aqui. 8 fatorial sobre 4 fatorial ao quadrado. Vamos resolver isso. 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. Aí eu tenho aqui 4 fatorial vezes 4 fatorial. Eu cancelo esse com esse. E esse 4 fatorial é 24, Então eu posso simplificar o 24 com esse 6 e com o 4 aqui do 8. Então aqui vai ficar apenas um 2. Dessa forma, eu tenho 7 vezes 5, 35, vezes 2, 70. Uma outra maneira também de nós resolvermos essa questão é utilizando combinação. Se nós queremos escolher as 4 matérias do primeiro dia e as 4 do último dia, então basta eu escolher as 4 matérias que irão compor o primeiro dia. Porque ao escolher as 4 do primeiro dia, só existe uma única possibilidade para as do segundo dia. Então, eu tenho 8, escolhe 4. Beleza. 8 escolhe 4 é exatamente 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial. Isso aqui nós já vimos que é igual a 70. Então, eu apresentei esses 2 modos de resolver essa questão. E assim, eu disse que eu prefiro o primeiro modo, porque realmente você percebe que a gente seguiu uma linha de raciocínio
E esse raciocínio você pode aplicar ele em outras questões, em outros problemas semelhantes. O segundo modo ele é mais mecânico, né? Então a gente tende a não pensar muito no problema, né? Nos mecanismos que existem ali implícitos no problema. Beleza, galera? Então te vejo na solução do problema de número 13. Forte abraço, bons estudos e até a próxima.